O que Deus tem te pedido para sacrificar em nome dele ou em prol do reino? Eu estava pensando sobre isso nesses dias, durante essa semana, e é muito interessante como todos os homens que a gente vê na Bíblia, quando foram chamados, tiveram que sacrificar alguma coisa. Seja o estar com a sua família, com Abraão, e ir para uma terra distante que não conhecia, seja como Davi mesmo, sair da zona de conforto que ele tinha, apacentando as ovelhas e ir para o meio do campo de guerra, ou seja como José, que teve na sua história uma traição por parte da própria família, né, no caso de seus irmãos, para que assim o propósito de Deus fosse cumprido. E é muito interessante como nós às vezes queremos nos livrar dos sacrifícios, daquelas coisas que passam pelo nosso caminho, né? Mas Deus muitas vezes não quer nos livrar. E quando nós nos deparamos com essa questão, quando nós nos deparamos com a realidade que o Senhor quer que nós vivamos, nós pensamos que às vezes as coisas estão fora de controle. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com pessoas mais velhas do que eu, né, mestres, pastores, pregações que eu estou ouvindo, é que o Senhor tem tudo sob controle sempre. E não tem nenhuma aprovação que nós, como filhos de Deus, passemos que Deus lá do céu já não decretou que aconteceria. Deus tem o controle completo da nossa vida nas mãos dele. Ele mesmo diz que cada fio de cabelo foi contado. Eu estava aprendendo um pouco sobre essa questão do sacrifício e do amor aos outros e sobre o que a Bíblia fala sobre pensar como Jesus pensa. E é uma coisa que passa por vários estágios, né? A gente percebe que a primeira coisa é deixar de pensar apenas em si mesmo. Você não consegue se sacrificar por qualquer pessoa que seja, sem você parar de pensar em si mesmo e pensar no bem do outro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é amar o próximo. E isso é mandamento de Deus, é o segundo mandamento mais importante. Quando nós amamos o nosso próximo, nós começamos a ter pensamentos que são realmente maduros. Na natureza, quando a gente olha a natureza, quando a gente olha os animais, eu estava até conversando esses dias isso com um familiar meu, nós observamos que a natureza geral do mundo animal é egoísmo, é a tendência a ser egoísta. Nós observamos que todos os animais eles pensam primeiramente no que? Na sua autopreservação e depois na reprodução da espécie. É literalmente em tudo que os animais acabam pensando, no caso, vivendo de acordo com seus instintos. Mas nós em Deus somos chamados para uma coisa superior a isso, que é o transbordar, que é o abençoar a vida de outras pessoas. E nós vemos que todos esses homens que caminharam o caminho de Deus na Bíblia, Deus deu a eles um destino, um futuro, uma esperança, mas também deu a eles pessoas para cuidar. E também tiveram na sua caminhada pessoas que foram abençoadas através da vida deles. Que você saiba que quando Deus te chamar para aquilo que Ele quer te chamar, aquilo que você tem para fazer diante dele, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, mesmo no mundo, em algum trabalho, em alguma posição de estudo, de escola, universidade, que você tenha entendimento que o nosso Senhor Deus coloca pessoas ao nosso redor para que nós cuidemos delas também, para que nós oremos por elas. Você é uma pessoa que ora pelos seus colegas de escola, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas da sua universidade, pelos professores, reitores, diretores. Nós somos chamados a Deus a fazer diferença. Somos chamados por Ele a trazer essa transformação no lugar onde estamos. E quando nós passamos a pensar dessa maneira, considerando não apenas a nossa própria vida e aquilo que são os nossos interesses, mas também o próximo, é nesse momento que Deus pode entrar com providência na nossa vida. Porque Ele sabe que a gente não vai desperdiçar aquilo que Ele nos deu. Uma das maiores faltas, meus irmãos, que a gente pode cometer como cristão é realmente tomar aquilo que Deus deu e é para apenas satisfação pessoal, apenas para satisfazer a nós mesmos. Quando a gente vê o sacrifício que agrada a Deus, aquilo que Deus fala que agrada a Ele nas Escrituras, nós vemos o quê? Não somente as orações e os jejuns, não somente a leitura da palavra, nós vemos também o cuidado com o órfão, com a viúva. O órfão e a viúva são um simbolismo das pessoas que são vulneráveis, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, aquela pessoa que você sabe que tem menos condições do que você, que está passando por uma situação difícil. Não precisa nem ser financeira, mas uma situação espiritual, algum problema na família.
E nós somos chamados por Deus a cuidar dessas pessoas. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Isso é aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O cristianismo não é uma filosofia, não é meramente uma religião, é um relacionamento, é um estilo de vida. E esse estilo de vida que Deus tem para nós requer que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Senhor, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Nos ensina, Senhor Pai, a sermos essas pessoas que vão adiante e não buscam apenas o bem para si mesmas, mas também o bem para o próximo. Nos ensina, Senhor Pai, a, de maneira fiel e verdadeira, fazermos os sacrifícios que te agradam e dessa maneira louvar o teu santo nome e exaltar a ti, Senhor Pai, aqui na terra e também no céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.